Talvez você esteja se perguntando: como que alguém sai da morte para a vida? Como que alguém pode deixar a morte e vir para a vida? Sabe, muitas vezes na minha vida eu não compreendia algumas coisas, como por exemplo, descansa seu coração. Quando você está em meio a uma tempestade, quando você está no meio de um problema muito sério, fica um pouco difícil você descansar. Quando você está em meio a um turbilhões de problema, como que você pode acreditar que há uma possibilidade de descanso em meio a tudo isso? Certa vez na minha vida, eu estava em um momento onde para mim não tinha mais solução. Onde tudo parecia já ter acabado, já ter sido... Era o fim para mim. Não tinha mais possibilidades de viver, não tinha mais possibilidades de conquistar mais nada. Mas através de uma frase que eu ouvia quando eu era dona de casa noturna, um senhor que passava pelas madrugadas e ele dizia: filha, Jesus te ama. O meu estado era depressivo, o meu sistema de viver era precário. Eu estava vivendo no automático todos os dias, alcoólatra, viciada no cigarro, uma pessoa que todos os dias acordava pela manhã e por muitas e muitas vezes era uma dose de álcool, o seu café da manhã. Bebia escondido para que as pessoas não percebessem a minha dependência. Não tinha prazer em sorrir, não tinha prazer em viver. O estado de depressão foi tomando conta da minha vida e eu fui sentindo o desejo de morrer. O suicídio foi chegando, se aproximando da minha vida. E por várias vezes eu não só planejei, mas também fiz tentativas. E essa frase, Jesus te ama, ela vinha de um senhor que eu não conheço. Não sei o seu nome, mas eu tenho certeza que era um anjo que Deus colocou ali. Para naquelas madrugadas, por muitas vezes, em que eu estava sentada na frente daquela calçada chorando. Por muitas vezes que eu estava ali, sozinha, o Senhor enviava aquele anjo para dizer para mim: filha, Jesus te ama. E o mais interessante em tudo isso é que essa frase ela ecoava na minha cabeça. Essa frase, por muitas vezes, eu deitava na minha cama e eu começava a refletir sobre ela. E eu perguntava: será mesmo? Será mesmo que alguém me ama? Quem sabe você já pensou assim? Ou quem sabe você hoje, neste momento que está me ouvindo, pensa assim: será que alguém me ama? Será mesmo que existe alguém que me ama? Pois muito bem. Antes de eu contar para você como foi que eu saí da morte para a vida, eu quero ler aqui uma palavra que está escrita aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 11, no versículo 28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra, quando chegou na minha vida, foi interessante porque como que eu posso ir até alguém com todos os fardos que eu estava carregando e essa pessoa poderia me aliviar? Eu não tinha a menor ideia como poderia acontecer isso. Foi quando eu fui embora para Rio Branco do Acre, morar em Rio Branco do Acre. E morava comigo uma irmã por parte de pai. E essa minha irmã, ela era uma jovem adolescente muito revoltada por ter sido abandonada pela sua mãe, por ter sido abandonada pelo nosso pai.
Ela morava comigo, eu cuidava dela, e ela era uma jovem que tinha revoltas e tinha muitos motivos para aquilo. Mas ela foi morar com uma outra irmã no estado do Paraná. Ela ficou lá 9 meses. E quando essa minha irmã voltou de viagem, ela voltou completamente transformada. E aquela menina que era amarga, aquela menina que era infeliz, aquela menina que não tinha prazer em nada, uma menina que tudo que você falava com ela era motivos dela ficar com raiva, volta desta temporada transformada. E ela chega numa época em que eu estava com a minha depressão mais aflorada, no momento em que o meu casamento está falido, no momento em que tudo para mim está muito complicado. E quando ela chega totalmente feliz, cantarolando. E ela tinha se convertido lá no Paraná, ela tinha entregado a sua vida para Jesus lá no Paraná. Eu era anticrente, eu não gostava de cristão porque eu tinha alguns bloqueios e algumas experiências não muito legais. Mas o mais interessante é que ela chega na minha casa toda feliz, ela vai à igreja, chega em casa cantando, passa a semana cantando, e aquilo começou a me incomodar, porque como que alguém, uma pessoa que tinha uma vida tão complicada, poderia sorrir, poderia ser feliz? Talvez ela não consiga imaginar o que ela fez na minha vida, mas ela expressou Jesus de uma forma muito simples para mim. Ela me mostrou que tinha esperança para a minha vida, que tinha jeito sim. Eu me lembro que um dia eu sentei na beira da minha cama com uma garrafa de bebida, uma carteira de cigarro. E naquele dia eu estava muito oprimida e eu, ali no meu quarto, eu falei com Deus. E ali no meu quarto eu perguntei: Senhor, o Senhor me ama? Será mesmo que o Senhor me ama? Se o Senhor me ama, muda a minha vida, muda a minha história. Uma pessoa que não gostava de igreja, uma pessoa que não gostava de cristão, uma pessoa que era completamente depressiva, que vivia movida a álcool, a cigarro. De repente eu sinto invadir o meu quarto uma presença que trouxe alívio ao meu coração. E a partir dali eu comecei a buscar a Jesus de uma forma muito particular, de uma forma minha. E foi quando eu tomei uma decisão de ir embora, de abandonar aquela vida que eu vivia, de noitadas, de bebedeiras, de muitas discussões, de muitas confusões. Eu tomei uma decisão, eu queria mudar a minha vida. Mas o que fazer? Como que uma mulher que não tinha estudo, uma mulher que não sabia fazer mais nada da vida a não ser lidar com o sexo, com a prostituição, poderia sobreviver diferente? Foi muito interessante porque eu simplesmente fui embora. E eu fui morar no Paraná junto com a minha irmã, até eu me organizar, e na frente da casa da minha irmã tem ainda uma igreja lá. E todos os cultos eu sentava na beira da calçada e ali eu ficava ouvindo o culto, bebendo e fumando. E um dia eu senti uma vontade enorme de entrar, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu tinha medo de cair, eu tinha medo, não sei, eu tinha muitos medos. Medo do que iria ser da minha vida, o que eu iria fazer final de semana, como que eu iria agora viver se eu fosse para aquele lugar. Mas o meu coração ardia, eu queria aquela paz, eu queria aquela alegria, eu queria Jesus. O pastor fez uma visita e ele me convidou a ir à igreja.
E eu resisti algum tempo, mas eu visitei, eu fui. E eu me apaixonei de uma forma tão extraordinária por Jesus, que eu nunca mais o abandonei. Já fazem alguns anos que eu estou com Jesus. Já tem alguns anos que eu abracei Ele e eu não largo mais, porque a mulher que vivia em depressão, a mulher que sentia vontade de morrer todos os dias, que não via esperança, que não tinha motivos para sorrir, agora encontra com Jesus. A mulher que tinha ódios, ressentimentos, desejo de vingança, mágoas, a mulher que tinha dores incalculáveis na sua alma, agora encontra alguém que a ama sem julgá-la, a ama sem criticá-la. Amor igual a esse eu nunca tinha visto. E foi assim que eu saí da morte para a vida, porque eu estava morta. Mas eu apenas estava andando, mas eu já estava morta. Eu não tinha vida, não tinha prazer, não tinha alegria. E Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu gostaria de deixar todos os detalhes para você, mas ficaria muito longo. Então eu tive que dar aqui uma resumida para você entender. Mas eu tenho certeza que você entendeu nesta hora que Jesus também te ama. E o amor de Jesus, ele não tem julgamento. Não importa o que você já fez. Não importa o que você é. Não importa como você tem agido. O que vai importar é o que você fará daqui para frente. Se você ainda não o conhece, procura por ele, porque ele tem um amor que ninguém mais tem para nos dar. Só ele me compreende, só ele entende e cura toda dor. E que nesta hora o Espírito Santo de Deus possa invadir o teu coração, que você possa receber alegria, paz, que você possa sentir o toque do Senhor sobre você. E que esta paz que invadiu o meu ser, que mudou a minha história, que me fez sair do momento de menina de rua, de ex-prostituta, ex-dona de casa noturna, uma menina que teve abuso na sua infância, adolescência, foi abusada pelo próprio pai, que tinha feridas na alma que sangravam constantemente. Hoje tem apenas as cicatrizes e sem dores, porque Ele me curou e Ele quer curar você. Receba Jesus na sua vida. Seja agora abençoado. Eu profetizo que nesta hora o Senhor vai encontrar com você, que a alegria e a paz que só Ele tem para nos dar invada seu coração. Você está no canal Sobreviver é Possível. Eu sou a Nil Oliveira e eu quero pedir para que você compartilhe este vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir aqui o meu testemunho. Muitas pessoas estão neste momento em estado depressivo, quem sabe pensando no suicídio. E a partir do momento em que ela ouvir esta mensagem, ela pode entender que se Deus fez na minha vida, pode fazer na dela também. Curta. Ative o sininho quando você se inscrever para você não perder as próximas vezes que eu publicar aqui as histórias da minha vida. Eu estarei contando várias partes da minha vida. Muitos trechos aqui de acontecimentos que foram traumáticos, mas que eu consegui superar. Então esteja comigo, porque nós vamos estar aqui numa maratona, onde eu vou estar passando para você muitas coisas que me aconteceram. E eu quero deixar aqui um beijo para o seu coração, que Deus te abençoe
Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e também de curtir para que outras pessoas possam ser abençoadas. Até mais!